posso comprar, nem merceiro, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Ô Glória, vídeo novo se iniciando, Vinícius na área. Hoje estou com testemunho para vocês aqui e vamos já desejar a paz do Senhor para todos. Do Fernando, conhecido como Ex-Parrudo, né? Ex-Parrudo. Daí vou deixar ele dar o testemunho dele para vocês. Fica à vontade, Fernandão. Mas galera, agradeço aqui ao Vini pela oportunidade de dar o meu testemunho aí. 6 anos atrás eu tive o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Mas eu quero contar, antes de eu conhecer a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, eu queria falar para vocês como era a minha vida antigamente. Em 2001, quando eu vim morar em São Leopoldo, eu entrei no Marisperb, numa escola ali da Campina, e aí comecei a fazer amizades e tal, e comecei a conhecer o mundo mesmo, assim, o submundo, né? Coisas que eu não conhecia antes de vir para São Leopoldo. E nessa época, o foco de torcida organizada em São Leopoldo era muito forte. Era a moda naquele tempo. Lembra, né? Moda. Era muito forte. Então, foi uma coisa que me encantou naquela época, assim. Uma distração, na verdade, né? É uma distração, eu era gurizão, eu tinha 13, 14 anos e era legal, né? Legal entre aspas, né? Todo mundo, era legal tu andar de regata, de torcida na rua, né? Era a moda, não? Era a moda, né? As gurias gostavam, e aí o cara, querendo se aparecer, foi entrando na onda, né? Entrar junto, né? E aí entrei numa torcida organizada do Grêmio no final de 2003, e aí eu comecei a conhecer mesmo o submundo, né? O que é o submundo que eu digo? É a violência, né? A violência, o tráfico de droga, o uso de droga em si, bebidas e tal. Mas até então, no período de 2003 até 2005, eu não conhecia nada, assim, tipo, eu ia nos jogos e tal, comecei a ver a violência de perto, ver a maldade nas pessoas de perto, a malandragem, mas não tinha me envolvido com droga nem com bebida. Quando eu me envolvi com drogas e bebidas foi quando eu fui pro ensino médio. Quando eu fui pro ensino médio, eu fui estudar numa devida escola e conheci uma galera mais diferenciada daquela da torcida, né? Mas continuei fazendo parte da torcida. Aí era o pessoal que usava droga, né? Pesado. Pesado. Aí até então eu estava de manhã naquela escola e eu com os meus amigos a gente começou a participar de uma galera que fumava maconha, que bebia no recreio da escola, às 10 horas da manhã. E eu comecei a fazer parte. Comecei a fumar maconha, comecei a beber bebidas de álcool, cerveja, vinho, tudo mais, né? E ali começou a minha vida a virar um turbilhão, né? Porque juntou a torcida organizada, violência com as drogas, né? Mais bebida, mais festa. Bebida, mais festa. Aí comecei a Abrir participar de portas. festa. Começa a abrir porta. Exatamente. E aí a gente sabe como é que é, né? Tu começa numa droga e quando uma vai perdendo a graça, tu vai partindo para outras, né? Até se chegar no limite do limite. Até se chegar no limite do limite. E aí a minha vida fui ficando adolescente, foi passando os anos e eu fui caindo de cabeça nas drogas. Tanto que numa época eu me envolvi com tráfico de droga. Eu vendia cocaína no bairro onde eu estudava. Fiquei um bom tempo vendendo cocaína. E ali eu já vi como é que era, eu me via na vida das outras pessoas que eram usuárias, né? Então eu via que era uma coisa que não era pra mim, mas eu não conseguia sair daquilo ali, entendeu? Como é que eu posso te falar? É que nem eu falo, no meu testemunho eu falei, como eu era de classe média, tu não precisa fazer aquilo ali. Exato. Porque tu ganha educação.
Só que como é que eu vou te falar? Mas chega uma hora que, tipo, a tua felicidade parece que depende daquilo ali. É a Exatamente. tua camuflagem, digamos. É camuflagem, né? A gente pensa que aquilo ali é uma alegria, mas na verdade é uma ilusão, É uma né? ilusão. É uma É ilusão. satisfação sempre no final da noite. Exato. Nunca adianta. E outra, tu fazia aquilo ali, mas no momento que tu deitava a tua cabeça pra dormir, a depressão te pegava, né? Certo. Pega, ela certo que ela pega, ela é só ilusão. Então a gente vê que não, isso não é um caminho, né? Não é um caminho bom pra ninguém. O mundo de drogas aí é complicado. E nesse meio tempo, eu fui me afundando, participei vendi drogas ali para um pessoal e saí fora, saltei fora. Só que ainda continuava naquela vida louca, né? Não queria nada com nada. Não queria nada com nada, só queria festa. Aí comecei a trabalhar em alguns lugares, mas nunca me firmava, né? Então chegou um ponto que, na época de 2012, assim, eu já tava bem desacorçoado de tudo, sabe? Já tinha largado as torcidas organizadas de mão, ainda usava droga e bebia, mas a minha vida tava sem rumo, assim, não tinha o que fazer, sabe? Um andarilho. É um andarilho, praticamente isso. E aí em 2012 eu tava desempregado em casa e um amigo meu me ofereceu uma proposta de emprego para trabalhar numa campanha política. E eu tava, né, a nada, né? Vamos lá, né? Ganhar 150 pila por semana e tal, vamos lá. E fui. E aí era uma zoeira total, assim, era uma Kombi, a galera só trago, só maconha, assim, sabe? Entregar uns panfletos, só farra. Só que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Mesmo assim, na loucuragem, nessa campanha política, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa, hoje, ela é minha esposa. E através dessa pessoa, a gente começou a se conhecer e tal. E aí a gente começou a ficar. E quando acabou a campanha política, e a gente ia em festa, na época dessa campanha, eu e ela fomos em festas, baladas, nós bebíamos, nós fazia, acontecia. Mas no final dessa campanha, a gente ficou 3 meses trabalhando junto. No final da campanha eu cheguei nela e perguntei se ela queria namorar comigo, né? Uhum. E aí ela aceitou. No que ela aceitou, a gente começou a se ver e tal, e eu levei ela pra morar comigo na casa dos meus pais na época. E aí, tamo namorando e tal. Mas ninguém conhecia a palavra. Ninguém conhecia a palavra, ninguém. Uhum. Nem eu, nem ela. E nisso ela engravidou, beleza. E nós morando na casa do meu pai. E, só que assim, ó, a irmã dela e o cunhado dela são pastores. Só que na época eles não eram ainda. Eles frequentavam a igreja, só que eles não eram pastores na época. E eles congregavam ali na Henrique Beer, quando a nossa igreja era ali na Henrique Beer, ali, lá onde hoje é a Farmácia Futura. Ali. E aí, quando vê, ela começou a convidar a minha esposa para ir para os cultos, né? A Igreja Apostólica da Paz, a IAP, a que eu congrego hoje ainda. Sim. E aí, era ali na Henrique Beer na época. E agora foi para a Avenida Campina, Avenida Campina 930. E aí, era um prédiozinho bem pequeno, cara, parecia uma garagem, assim, cabia 50 pessoas no máximo, assim, sabe? Era bem pequenininho. Mas a presença de Deus tremenda, assim, o lugar não quer dizer, né? Sim. Mas até então eu não conhecia e a minha cunhada começou a convidar a minha esposa para ir nos cultos, né? E tal, que ela via como é que era a nossa vida. E a minha esposa foi e começou a ir. E a minha esposa voltou de um culto uma vez chorando, assim, falando, mano, Deus falou comigo e falou que precisa ir pra igreja comigo e tal, pra nossa família, né? Ela recebeu uma palavra até do pastor o pastor falou assim, ó, para as bênçãos de Deus acontecer na vida de vocês, a tua família tem que estar junto aqui dentro. E ela me falava isso, só que eu nunca participei de uma igreja evangélica, nunca fui em igreja nenhuma. O máximo que eu ia era na católica, né? Eu também era católico. Todo mundo conhece na católica, né? Todo mundo fez crisma, tudo, né? Exatamente, como em catequese. E aí, quando vê, ela me convidava e eu relutava. Relutei muitas vezes pra ir. Capaz, vai em igreja evangélica, igreja de crentes, crente louco aí, meu. Berrando, só griteiro. Pede dinheiro. Não, pede dinheiro, terno e gravata, as mulheres de saia. Não é comigo. Não pode botar um gel, não pode usar uma roupa tri. Não. Nunca passou pela minha cabeça, né? E aí foi que um dia, não sei por que cargas d'água, assim, eu fui, sabe? Eu fui. Fui num culto, mas fui do meu jeito durão, né? Malandrão e tal. A gente que achava que era malandro, né? Durão ali, começou os louvores e eu comecei a prestar atenção na letra dos louvores, né? E aí aquilo ali já começou a falar comigo desde o primeiro culto, sabe?
E aí, só que eu fiquei coração duro, coração de pedra, né? Fiquei quieto na minha, mas aquilo ali já falava muito comigo. Então, vieram perguntar quem quer aceitar Jesus e tal, eu não levantei minha mão e tal. Mas o meu coração já tava batendo diferente, sabe? O primeiro impacto já foi diferente, só que eu não quis o abraço a torcer. Meu primeiro eu chorei. É? Ah, que só gostava, eu tentando segurar o choro e não consegui. É muito forte, né? Mano, não tem, eu chorei que nem uma gazela. Não, mas é muito forte. Meu primeiro ficou durão, daí voltou pra casa. Eu fiquei durão, voltei pra casa, e aí fui num, fui no outro, mas meu cunhado vinha, vamos lá, eu dava uma desculpa, não ia ir. E aí, daí nisso nasceu a nossa filha. E a nossa filha nasceu prematura, de 8 meses. E ela teve que ficar 10 dias no UTI, entendeu? E aquilo ali que me deu um baque, assim, né? E pra quem que eu vou recorrer nesse momento, sabe? É pra Deus, né? É pra Deus. Mas era uma coisa que já me chamava, só que eu não tava abrindo a porta. Tu não chegou aí na dor mesmo, mas é que nem falou, ou tu vai na amor, ou tu vai na dor, Ou tu vai na dor. Eu fui ali no meio que no susto, Desespero. no desespero, sabe? Eu poderia ter aceitado Jesus no primeiro culto, mas o meu ego não quis dar o braço a torcer, sabe? Eu sou o cara que, né, era conhecido na banda aí como malandrão e tal, pô, tava fazendo dentro de uma igreja. Carregando uma Bíblia Carregando debaixo do a Bíblia braço. Isso debaixo aí do também braço. veio muito na minha cabeça. Todo mundo vai debochar de mim e tal. Isso que passa na cabeça de muita gente, né? Porque eles não conhecem um pouco da paz que a gente vive hoje. Exatamente. Então passou, aceitei Jesus e comecei a ir nos cultos. E aí nisso a nossa igreja mudou de prédio e foi para a Avenida Campina 930, onde é hoje. Continua até hoje lá, né? E os nossos pastores sempre foram muito bênçãos, sempre nos apoiaram, cara. Só que assim, nunca teve pressão. Nunca tivemos pressão, assim, sabe? Tu vai ter que largar tudo de mão, tu vai ter que parar de beber, tu vai ter que parar de fumar, tu vai ter que não vai mais torcer pro Grêmio. Nunca aconteceu Coisa isso. que é difícil hoje em dia. Exato. Igreja é difícil a gente ia fazer isso. Nunca aconteceu Você isso, tem que sabe? entender que a mudança é o Espírito Santo que vai fazer. Exatamente, exato. Olha, eu posso dizer pra vocês, nunca recebi pressão dos nossos pastores, nunca recebemos, sabe? Tanto que assim, como tu falou, o Espírito Santo, ao natural, quando eu abri a porta do meu coração pra ele entrar, ele foi fazendo a obra. Só que as pessoas acham que é num passe de mágica, né? Mas não é um tempo, né? É um período, um processo, né? Tu vai errar de vez em quando, tu vai dar aqueles tombos e dizer, opa, o que eu tô fazendo? Exatamente. Eu digo tombo não em questões de bebida ou droga, eu digo às vezes tu te estressar no trânsito, alguma coisa, e quando tu tá gritando, berrando o cara, e tu, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Exatamente. Daí tu vai lá, pede desculpa e já vê. Com certeza, e tu vê que aquilo ali já não faz mais parte da tua vida, né? Sim, aos poucos é um processo... Exato. E eu fui começando a entender, sabe? Fui deixando. Eu deixei ele entrar na minha vida, Jesus entrar na minha vida. Pô, não, se eu quero mudar, eu tenho que abrir a porta do meu coração. Igual eu vi uma vez que a porta do nosso coração tem a fechadura só pro lado de dentro. Jesus, quando ele bater na nossa porta, ele é um cavaleiro, o Espírito Santo ele é um cavaleiro, ele não vai chegar arrombando, ele vai bater, ele não vai chegar entrando. E como a maçaneta é pro lado de dentro, só nós temos o direito de abrir ou de não abrir. Muitas vezes eu não quis abrir, mas nessa situação que eu tava, eu disse, não, eu vou deixar ele entrar, e deixei. E aí o processo foi indo, é um processo, né, como diz o nome, é um processo, não é da noite pro dia, né. Igual tu falou, várias vezes ali eu rateava, várias vezes eu pecava, várias vezes a gente peca todo dia, somos pecadores, né? Mas isso é fato. Mas quando eu errava, eu levantava a cabeça, não, vamos de novo. E assim eu fui indo. E aí é o natural, cara, é o natural. Eu fui parando, eu não fui mais sentindo vontade de fazer o que eu fazia. Que era usar droga, que era beber, ao natural. Foi aos poucos, fui largando, sem pressão nenhuma. Fui largando. Eu lembro que o dia que eu vi mesmo que eu não conseguia mais beber, eu fui pra praia com meu pai, com a minha irmã, com a minha esposa e com a minha filha. E aí o meu pai, ele tava com vergonha, assim, né? Porque ele queria... Minha família bebe e tal. E aí, como ele sabia que eu já tava na igreja, faz algum tempinho, eu falei pra meu pai, tu quer beber, tu pode beber. Não precisa ficar com vergonha de beber, porque eu tô aqui, né? Ele pediu uma cerveja. Eu falei, eu tomo uns gole com o senhor. E aí ele pediu uma cerveja. Cara, eu tomei um gole de uma cerveja, cara, não desceu. Sabe quando desce amargo, assim, aquela coisa ruim? Pega um nojo. Horrível, assim, eu tomei um gole, assim, aquele negócio amargo, assim, eu dei 2 goles, assim, ó. Eu disfarcei, eu botei meu copo de canto, assim, pra ele não ver, né? E não tomei mais. E a partir daquele dia eu vi mesmo, isso aqui não é mais pra mim. Como eu gostava de beber uma coisa tão ruim, né? Eu gostava de beber aquilo ali, cara. Tipo, eu fui viciado em Potenai, né? Injeta. Hoje só o cheiro
já me dá vontade de uma ânsia de voo. A gente É repugna, um né? troço que, pensa, era todo dia, né? Como é E que aos pode, poucos né? vai limpando, parece que vai te, bem no português, vai te libertando. Vai te libertando, exato, vai te libertando, limpando. vai te desintoxicando, né? É Essa uma é coisa, verdade. né? A gente vai, é o Espírito Santo que faz isso, né? E o incrível de tudo é que eu e tu e muitos não precisaram passar por clínica. Glória a Deus. Isso aí que eles ficam Glória pensando, a tá, Deus. mas como? Daí, tipo, eles falam, vamos dar um tempo que logo vai vir, ou pior que não, mesmo. Não, Tu vai te limpando total, né? ao natural, o Espírito Santo vai trabalhando, vai processando, né? Então, assim, ó, foi que a gente, e nisso eu fui indo. Aí me libertei também do vício que eu tinha de ir em estádio de futebol. Eu tava num culto uma vez e eu tinha o jogo do Grêmio no Novo Hamburgo, no estádio de Novo Hamburgo, e eu pedi pra ir no jogo. Conversei com o meu pastor, o que tu acha de ir no jogo? O meu pastor falou, não, pode ir, só não deixa de vir no culto de noite. E eu fui, a minha esposa pirada comigo, não queria que eu fosse, né? Mas já tava na igreja e eu fui. E quando eu cheguei lá, cara, eu entrei no meio da torcida do Grêmio, assim, que tava cantando e pulando, eu entrei pra cantar e pular. Então, não deu uma, duas músicas torcidas, assim, me deu um estralo, sabe? E parece que o tempo parou e eu olhei pros lados, assim, me deu aquela sensação, o que eu tô fazendo aqui? O Espírito Santo falando O contigo. que eu tô fazendo aqui? O Espírito Santo falando comigo. Eu me sentei, olhei o jogo até o final, eu lembro que o Grêmio ganhou ainda, fui pra casa e aquilo ali morreu dentro de mim. Olha que louco, Deus me levou dentro do estádio pra me matar uma coisa que queimava no meu coração ali dentro, sabe? Isso aí aconteceu comigo só uma vez, que, tipo, o ruim do gospel hoje, do mundo crente, digamos, né, bem no português, que os jovens não têm uma influência pra fazer depois, sábado de noite vão pra onde? Tá entendendo? Daí tu fica te batendo. Depois do Como culto, o né? cara tava acostumado, né? E, tipo, eu pensei, eu não tenho idade pra ir no curso dos jovens. E um dia eu me bati, eu fui pra Sapiranga, aquele postinho bombando, gritou, meu, vem. Eu tava há 2 anos convertido. Daí peguei a moto que tinha naquele tempo, era uma Twister, né? Peguei, larguei. Quando eu cheguei lá, ainda pensei, vão me ver lá, vão zoar, né? O que eu fiz? Botei o capuz, né? Tô de boné ali no meio da gurizada e tamo ali. E eu fiquei de canto, você já meu bag? Pior que não, meu. Legal. E daqui a pouco, assim, o Espírito Santo ficou comigo assim, cara, o que tu tá fazendo aí? Se tu pregar, falar pra alguém assim de Paulo, Pedro, Abraão, Isaac, ninguém vai conhecer. Então, futuramente, tu vai estar pregando pra toda essa geração e tipo, eu não acredito que essa voz seja dentro de mim, sabe? O Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo falou comigo, eu peguei a moto e larguei, os grandes onde é que tu tá tudo bem, e eu larguei e vim pra casa. O Espírito Santo é maravilhoso, Vai né? mudando, né? Vai mudando, ele vai transformando a nossa mente, ele vai transformando a nossa vida. É a questão, assim, é uma transformação que acontece na nossa vida, né? Muita gente, às vezes, as pessoas falam assim, o cara fez um monte de coisa de errado e foi pra igreja. Isso aí, né? Até dos crentes mesmo, Exato. de anos, tu escuta... Fez coisa errada e foi pra igreja se esconder atrás de uma Bíblia. Eu fico pensando, tá aí, Saulo, que virou... Saulo era o maior perseguidor dos cristãos, virou o maior apóstolo ali. E depois virou Paulo, o maior pregador. Exato. Daí parece que aquilo ali não conta pra eles. Exato. Pedro arrancou a orelha de um soldado que foi querer pegar, quando foram prender Jesus, mas no Atos dos Apóstolos pregou, pregou e na pregação dele mais de 3 mil pessoas se converteram, sabe? Então é isso que o pessoal não entende. A gente tem que entender que no momento que tu deixar o Espírito Santo agir na tua vida, existe uma transformação na nossa vida, né? Que completamente tu transforma. O nosso caráter, ele não é convertido, o nosso caráter é transformado, né? Só que as pessoas não entendem. Só vai entender quem for, né? Quem deixar isso acontecer, né? É que nem eu falo, se tu perguntar pra alguém, qual é a sensação de tomar um pó de cerveja? Tu não tem como saber. A pessoa não tem como te explicar, só tu tomando. Exato. E agora, tipo assim, qual é a graça de ser crente, mano? Só tu indo pra ver a ação do Espírito Santo. A presença de Deus maravilhosa que é sentir Deus transformando vidas, tu vê testemunhos de pessoas, tu vê vidas transformadas através da presença dele, é maravilhoso, né? Tu vê famílias reconstruídas, exato, casamento. Pessoas que estavam perdidas. Eu sou o exemplo de uma pessoa que eu era perdida, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma na sociedade. As pessoas me olhavam e tipo, esse cara aí vai ser preso, vai morrer. Vive drogado, vive bêbado, aí vive perambulando pra lá, pra cima e pra baixo. Só esquina e... Exato, só festa, só farra. E hoje Deus me deu uma família. Hoje eu sou pai de família, sou casado, tenho uma filha, a minha esposa está grávida de novo. E Deus me levantou nesse ministério que eu estou há 6 anos, na IAP. Hoje a gente faz parte do corpo de obreiros e hoje eu e minha esposa somos líderes de jovens do Ministério Loucos na Contramão, que é o LNC. Só que assim, quem vê não sabe do que a gente já passou, sabe? Foi lutas e lutas e lutas, mas assim, Deus sempre dando a vitória, sabe? Às vezes a gente quer falar assim, vitória. A gente tem que deixar bem claro
que é uma batalha. Todo dia, na verdade. Todo dia. E eu acho que até depois de anos tu sempre vai ter uma batalha. Sempre. Porque aquela luta espiritual é muito grande. né? Exato. Quando Paulo escreve a última carta, o que ele fala? Combati o bom combate, guardei minha fé. Pô, se tu combater o bom combate, se é um combate, é uma luta. Um combate é um confronto, né? A gente tem que se confrontar contra nós mesmos. A nossa carne luta contra o nosso espírito. É a Bíblia, tá na Bíblia, que a carne milita contra o espírito. Então é uma luta diária, né, que a gente tem que fazer. E muitas vezes as pessoas falam assim, virou crente agora, passa, não faz mais nada e tal. Mas a gente passa por lutas. Mas Deus sempre nos dá a vitória. A palavra de Deus ela é clara quando a pessoa, no Salmo, o salmista diz, levo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa base, o nosso pilar é Deus, né? Nossa base. É isso que nos dá força. É uma coisa que, aos olhos naturais, é difícil do pessoal entender, né? Por isso que a gente fala que para vivenciar isso, é só deixando Jesus entrar na nossa vida, né? E tu voltou do jogo, e aí? Voltei do jogo e aí vi que não era mais Pra tua aquilo praia. ali é a minha praia, né? Vi que não era mais e comecei a perceber a transformação que o Espírito Santo estava fazendo na minha vida. Tu chegou a pensar assim, meu, o que tá acontecendo? Sim, lá dentro assim eu pensei, meu Porque Deus, naquele- o que eu tô fazendo aqui? Porque, não, mas digo assim, o que tá acontecendo? Bom, o troço é divertido. Tipo, eu fico pensando, bom, o bagulho é louco. É louco. Tá acontecendo. Sim. O que tá acontecendo? Bom, eu tô mudando. Tu não chegou a pensar Já. que agora a gente tem um discernimento que é Espírito Santo, mas lá no começo a gente não tem. Exato, tu fica um pouco assustado, tu fica um pouco assim, não digo assustado, mas a gente fica um pouco assim, porque é tão forte, né? É tão bom que coisas que a gente nunca imaginou que isso poderia existir, né? A gente fica um pouco assim, eu tô acontecendo. mudando mesmo, né? Isso tá acontecendo comigo. Mas se for parar pra ver, pesquisar a vida de pessoas que são Isso já cristãos aconteceu hoje, bem antes. acontece com todo mundo. O processo é o mesmo. Só que às vezes a gente achava que era loucura, Exato. alguma coisa, ou a pessoa tá mentindo, só pra... Exato. O problema é que a igreja evangélica, hoje em dia, tem muitas pessoas que queimam o filme da igreja evangélica, Essa é a né? verdade. E aí a igreja evangélica, principalmente aqui no Brasil, ela já tem um filme queimado, tipo assim, pastor ladrão. Aquilo lá é tudo emoção, que os caras rodando, gritando lá é emoção, é histerismo. Falando Mas, em gente, que ele não existe. exato. Mas vai de cada pessoa, a pessoa colocar na cabeça assim, ó. A gente vive num planeta que tá rodando no meio do universo, tá flutuando no meio do nada. Um planeta onde existe todas as coisas que existem, ar, o sol, a chuva, o dia, a noite, as matérias, tudo aqui, pedra, areia, tudo foi criado por alguém. Uma perfeição. É tudo perfeito. Olha os animais, olha o nosso corpo humano. Acreditar que na teoria do Big Bang, que foi uma explosão que fez tudo isso aí, me desculpe, mas é muita burrice, né? Uma As vez, pessoas se acham inteligentes, mas acreditar nisso, cara. uma vez um cara ateu, né? Daí eu me lembro que o Felipe falou isso aí, um amigo meu, né? Disse que ele tava no quartel, ele não é crente. Ele disse que o cara é ateu, e daí ele veio, bota hora pra Deus, né? Eu não acredito em Deus. Disse que ele pegou, olhou pro cara, tá, mas então tu acha que tu veio do ovo da galinha? Sim, não Não tem uma Não lógica. tem lógica. Se for parar pra pensar, Deus, ele existe, cara, ele é real. Existe um arquiteto que fez tudo isso, né? O mundo tão perfeito do jeito que é, né? As belezas. As tudo. belezas, cara, a vida, uma criança que é gerada dentro de uma mulher, isso já é um milagre, cara, né? O ser humano é gerado dentro de outro ser humano. Pô, não acreditar que existe Deus, né, cara? É que muitas vezes as pessoas não querem. Esse é o problema, né? Muitas vezes as Ou pessoas às não vezes é querem. o peso do pecado também, né? Exato. Que pesa a pessoa, não vou porque eu tenho um vício nisso, ou tenho problema nisso, eu não tenho como ir. E geralmente é assim. Agora me responde uma coisa. Tu, tipo, como era antes, tu teve algum problema com os pais, alguma coisa assim? Sim. Aceitação? É, Com certeza. eu acho que isso aí vem de berço, porque, tipo, agora que a gente tá em Cristo, tipo, agora tu é pai também, né? Sim. Eu tenho o Matheus, meu, de 3 anos. Tu vê a felicidade do teu filho na igreja, mano, assim, torcendo aquele, tipo, quando tem aqueles negócios de criança, correndo, brincando, pode te dar uma alegria tão grande, mano, que tu vê assim, cara, o mundo nunca vai me oferecer isso. Nunca. Jamais. Jamais. O mundo nunca pode oferecer isso pra nós, né? Sim. É uma questão que a gente vê que hoje, eu sempre falo assim, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha ido bem antes, né?
E na questão de pais, que tu me perguntou, tu quis dizer aceitação dos meus pais, Tipo, tu teve, não tinha muita briga e coisa que te fez ser estressado? na minha vida antes de conhecer Jesus, cara, a minha vida foi bem conturbada, assim. Foi bem Eu conturbada. acho que isso aí que faz o cara criar casca. Eu acho Porque que eu tive bastante com meu pai, né? Sim. Entendeu? Meu pai, é que nem eu sempre falei, eu fui de classe média, meu pai sempre me deu tudo. Eu tinha caixa de brinquedos, só que meu pai sempre foi uma pessoa meio, tipo, aquelas duronas das Sei. antigas, entendeu? Ruim. Sei. E aquilo ali, as brigas dele com a minha mãe, que fez eu criando casca e achar que a felicidade nunca existe. E quando tu vai pro mundo, tu vai com aquela raiva, né? Exato, é a mesma coisa, o nosso caso é bem parecido também, fui de classe média, meu pai sempre trabalhou fora, então ele queria, eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, então meu pai, como ele sempre viajava, trabalhando fora, ele queria suprir o amor dele por nós, comprando coisas, né, sempre nos dava tudo que a gente queria, então, só que também... Faltou o amor, o carinho. É um pouco isso. Meu pai sempre foi um cara bom, sempre foi uma pessoa boa. Eu amo ele, amo meu pai, sabe? Mas nessa fase, assim, também, o trabalho também afastou bastante ele de nós. Né? Sim. E eu creio que, assim, não foi por culpa dele. Foi porque ele queria dar o melhor pra nós. Sim. Que sempre quis trabalhar. E a minha mãe sempre ficava em casa. Só que acontecia muitas brigas entre eles também, né? Acontecia muitas brigas com eles e tem um testemunho da minha mãe que é muito bonito, cara. Que nesse vai e vem do meu pai, trabalhando longe, a minha mãe, eles se divorciaram. Eles se divorciaram e a minha mãe conheceu outro cara. E tal, e ela entrou na vida louca, assim, a minha mãe. A minha mãe, eu acho que ela quis viver a vida dela, que ela não viveu cuidando de nós, eu e dos meus irmãos. Quando ela se separou, ela quis aproveitar. Sim. Só que ela encontrou uma pessoa que levou ela pra um mau caminho, assim, sabe, bem ruim. E aí tá, beleza. E aí ela passava vários problemas com esse cara aí, e a gente teve alguns atritos com ele também, eu e meus irmãos. E aí um dia ela chegou em casa desesperada, assim, sabe? Ela saía na sexta, voltava só na segunda. Ela deixava a nossa casa tudo arrumada, assim, bem bonita, mas ela saía na sexta e voltava na segunda. E aí Isso aí hoje te faz ser um pai mais de verdade, mais presente. Sim. E vamos ser bem sérios, né, meu? Eu acho que é só, tipo, culto de homens, eu acho que é vigília de homens também. O cara vai amadurecendo a ser um homem mais de verdade, a tratar melhor a esposa. Com certeza. Isso só na presença de Deus. Só na presença de Deus. Porque, por mais que o entendimento lá fora, tipo, tu vê às vezes casais, tipo, no mundo ali, tipo, às vezes eu me perguntava pra Deus isso lá que eu fui, tá, mas como é que tem um monte de casal que é bênção, sabe, que é trimassa, coisa, só que não tem o terceiro elo e muitos eu vi terminar lá na frente, né? Porque não tem o terceiro elo, que nem diz a Bíblia, né? Precisa, né? Sim. Então eu acho que tudo essas traumas, tudo que a gente passa também serve de lição, mas a única que vai levar é o caminho, a verdade e a vida é Cristo, né? É Jesus. É o que vai mudar a gente, né? E hoje tu tá lá com os jovens daí. Hoje estamos lá liderando o Ministério de Jovens, culto todos os sábados, a gente faz uns cultos muito top, sabe? Cara, uma vez eu recebi uma palavra assim, de um profeta, o Fernando, como é que é o nome dele? Fernando Sester. Um homem muito usado por Deus, lá de São Paulo. Sempre quando ele vem no sul, ele para ali, traz uma palavra para nós, ele é um profeta de Deus. E anos atrás, assim, logo que eu entrei na igreja, assim, ele foi orar por mim e falou assim, cara, Jesus te ama, meu. E eu vejo tu trabalhando com jovens. Mas na época, né, tava recém entrando, assim, falando por falar, porque eu sou, né, tava de touca, tava. Cara, e a profecia se concretizou, cara. Hoje a gente trabalha com jovens, tem uma galera legal que apoia nós ali, uma turma abençoada, sabe? E Deus tem direcionado nós pra focar nos jovens e outra, ir pras ruas, cara. A gente tem que buscar a juventude, entendeu? É que nem eu falo, tá na hora da igreja sair das Despertar. paredes e ir pra rua, porque tem muita juventude se perdendo, porque eu não sei se tu teve ou não teve, mas teve algum crente que te evangelizou? Se algum crente me evangelizou antes de eu conhecer Jesus, cara... Sem ser a tua cunhada. Se eu te falar, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro. Não lembro mesmo. Assim. Eu nunca vi, tipo, eu vi assim, tipo, falar de igreja, né? Ah, vou da igreja. Isso eu vi, mas tipo, nunca ninguém no meu, tipo assim, no nível de loucura, ele, meu, já tentou ver o outro lado. Já tentou mudar, mano, porque existe uma paz muito boa desse lado que tu não conhece. Nunca ninguém veio. E eu acho que é isso aí que tá precisando. Tá precisando, porque assim, ó, como eu e tu recebemos, a gente sabe que é a salvação, o poder de Deus grande. Ele é grande, ele nos salva, né, nos livra de todo o mal e tal. As pessoas também precisam saber que ele existe. E onde ele chega, ele transforma tudo. Transforma. Família, casamento, amigos, tudo, né? Tudo. Eu tenho pra mim assim, ó, na minha cabeça, cara,
que o evangelho, no momento que a gente recebeu ele já não é mais para nós. A gente já recebeu, então a gente tem que passar para outra pessoa. Porque, cara, a gente tem milhares de pessoas aí no mundo que estão precisando de Deus, cara. E necessitando demais de Deus, e às vezes não tem pessoas que falam, que preguem, entendeu? Falta atitude, né? Falta atitude, ousadia de sair pra rua e anunciar o evangelho. O João Batista, a Bíblia diz que ele saía no deserto, berrando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que muitos, os fariseus iam lá e criticavam ele mandava os caras ficar quietos, falava, não, vocês têm que se arrepender porque é chegado o reino dos céus. Eu acho que existem muitas vezes, os crentes têm medo. É. Tá ligado? Uns têm vergonha, uns têm medo. Esse é o bem português, entendeu? De chegar, eu acho, nos lugares, ou evangelizar. Medo, vergonha, medo. Só que assim, ó, a gente tem que orar para que a gente esteja um espírito ousado, o espírito de Elias, entendeu? Isso aí Deus já falava, né? Que os tímidos não herdarão o reino do céu. Exato. Cara, e pô, se tu for parar pra pensar, antes de Jesus subir pro céu, cara, ele deu, ó, ide e pregar o evangelho por todas as nações. Cara, se Jesus, ele tá nos dando essa ordem, é porque ele vai estar presente com a gente, entendeu? Ide. Ele nos deu autoridade para isso, entendeu? Então, cara, vai de nós temos que, assim, ó, tomar atitude. A igreja aqui em São Leopoldo tem que tomar atitude. Não digo em São Leopoldo, eu digo em geral, mas nós que somos de São Leopoldo, cara, se não partir de nós, vai partir de quem, entendeu? Vai ficar sempre essa menção para outro, Sempre, cara. Nós temos que ser uma geração que vai impactar. Nós temos que deixar o nosso nome marcado, não é para honra e glória do Senhor Jesus, mas para que lá na frente as pessoas... Não que a gente seja exaltado, não, mas jamais. que ele venha a ser... Ele venha a ser exaltado através de nós, entendeu? Sim. Não que ele tem que ser exaltado através de nós, mas que nós possamos levar o nome dele adiante, entendeu? E ser lembrado, né? Ser lembrado, porque assim, ó, pô, existe aquela galera que faz isso aí. Não, mas então vamos ver como é que é. Vamos ver se é real mesmo. Tem que trazer as pessoas ficarem curiosas para saber o que é, entendeu? E sabe o que eu acho? Tipo assim, ó, são 2000 anos, o mesmo nome sendo falado, Jesus Cristo. Ele escreveu no amor dele em geração em geração e pá. Eu acho que agora a nossa, pum. É a nossa agora vez. É a nossa vez de levar pra... É a nossa vez. Apóstolo. O nosso papel é o mesmo que os apóstolos tinham lá atrás. É o mesmo papel. Nós temos que levar adiante. Sim. É a nossa geração. E tipo, hoje tu tá bem, cara, Deus te deu mais uma vitória, né? Deu mais uma vitória, quase perdi minha mão, mas glória a Deus, deu tudo certo. Tá aqui a minha mão inteira, podia ter morrido. Mas eu posso falar pra você assim, cara, posso falar pra ti assim, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara, foi ter aceitado Jesus e ter deixado ele entrar na minha vida. Tem algum recado pra dar pra eles? Cara, eu deixo um recado pra vocês que assim, ó, existe sim uma esperança, existe sim uma luz no fim do túnel, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quem... Tu pode achar que ele não te conhece, tu pode achar que tu tá sozinho, mas não, ele cuida de ti. Ele cuida, ele ouve as tuas palavras, ele decifra as tuas lágrimas. E no momento de tristeza, se tu clamar o nome dele, ele vai te escutar. Mas não precisa ser no momento de tristeza, tu pode buscar ele sem esperar a tristeza chegar. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então eu posso falar pra vocês assim, ó, que Jesus transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a vida do Vinícius, ele transformou a vida de muitos. Então assim, ó, eu falo pra você que ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, deixa ele entrar, abre a porta do teu coração. Porque o mundo que a gente vive hoje, os dias são maus e não tem nada pra nos oferecer. Jesus, ele é a esperança de uma vida eterna. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é que assim, ó, busquem a Deus. Busquem a Deus. A Bíblia diz, invoque o nome do Senhor enquanto se pode achar. Busquem o Senhor que não haverá mais tempo. Então, enquanto você tem um fôlego de vida ainda, busque a Deus. Porque se eu soubesse que era tão bom, eu teria ido para Jesus muito tempo atrás. Mas como é na vontade dele, foi no tempo certo. Amém, galera? Amém. Certinho então? Obrigado pelo testemunho. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, pessoal.